Então, para encerrarmos esse nosso momento de oração, nós vamos fazer uma reflexão, aproveitando que é o mês de maio, o mês da família. Vamos tomar por base o texto de Gênesis, capítulo 2, apenas o versículo 18, que diz: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, dessa passagem nós podemos retirar aqui três princípios que são básicos para a vida em família, para a vida conjugal, né? E o primeiro desses princípios, eu chamo a atenção para o início do versículo 18, quando diz: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Né? Deus estava percebendo que o homem estava sozinho, né? Que ele enfrentava solidão, que não havia nenhum ser que pudesse lhe fazer companhia e que fosse digamos assim, do mesmo patamar, estivesse à sua altura. Então precisava de alguém que lhe fizesse companhia. Então Deus decide criar a mulher, e a partir disso daí o que nós encontramos é a criação do casamento, a criação do matrimônio, a constituição da primeira família. Então vejam que Deus toma essa decisão a partir da existência de um problema. Então isso nós podemos chegar à conclusão de que a constituição da família, de que a criação do casamento, do matrimônio, foi uma resposta de Deus para um problema que o homem estava enfrentando. Então fica completamente fora do propósito de Deus, é completamente distante daquilo que Deus planejava para a vida do ser humano, a ideia que a nossa sociedade apresenta, ou muitas pessoas identificam, do casamento ou da família como um problema. Quando, na verdade, o casamento e a família são soluções de Deus para um problema do ser humano. Então, não é completamente alheio ao propósito de Deus essa ideia de que quando se casa você está gerando um problema para si. De que quando constitui uma família, o indivíduo, né, seja o homem, seja a mulher, estão trazendo para si ou gerando para si um problema. É completamente estranho. Então nós precisamos ter em mente que casamento, que família é solução, não deveria ser problema. Se nós analisarmos um pouquinho mais a fundo, né, relacionaremos o surgimento dos problemas na mesma medida em que surge o pecado na vida do ser humano. Então, devemos guardar em mente que o fato de Deus ter nos proporcionado a oportunidade de encontrarmos alguém, não é, para dividirmos a nossa vida e a partir dessa união constituirmos uma família, isso daí é bênção de Deus para a vida do ser humano. Deus não criou em nenhum momento o casamento ou constituiu a família em nenhum momento para gerar um problema para o ser humano. Pelo contrário, foi para trazer solução para um problema que o ser humano estava enfrentando. Então devemos guardá-lo, devemos ter em mente e valorizar, né, o nosso casamento, valorizar a família que nós possuímos, tendo a certeza de que isso daí é bênção de Deus para as nossas vidas. O nosso cônjuge foi uma bênção de Deus para o nosso viver. Os nossos filhos são bênçãos de Deus para a nossa vida. A nossa família é uma bênção de Deus para cada um de nós. E jamais o propósito de Deus seria o de trazer, a partir do matrimônio, a partir da constituição de uma família, problema, seja para o homem, seja para a mulher. Não estava dentro dos propósitos de Deus, dentro dos objetivos de Deus, que o casamento se tornasse problema. Muito pelo contrário. O casamento e a família seriam soluções para os nossos problemas. Então, casamento, família, são bênçãos de Deus para a nossa vida. Mas existe um outro princípio que nós precisamos ter em mente quando o versículo diz: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Então, para resolver esse problema, ele diz: Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aí os dois
outros propósitos, os dois outros princípios que eu quero deixar aqui para vocês, está relacionado com a expressão auxiliadora e que lhe seja idônea. Essa ideia de idônea, né? Então vamos de trás para frente, essa ideia de idônea está relacionado à ideia de parceria. Então, uma auxiliadora que fosse uma companheira, né? Uma parceira. Né? Então, Deus iria criar para o homem uma companheira, uma parceira. Né? Então, dentro da família, né, no nosso relacionamento conjugal, o que Deus proporcionou para nós, né, foi uma parceria entre o homem e a mulher. Uma relação de companheirismo entre o homem e a mulher. Então, dois seres que se unem agora e que se tornam companheiros, que se tornam parceiros. Né? Então, Deus percebeu que sozinho, né, o homem teria problemas, que enfrentaria a solidão e que se tornaria necessário para ele a existência de uma companheira, de uma parceira para dividir a sua vida, para dividir as suas lutas, para dividir as suas alegrias. Então, o que deve existir no relacionamento entre o marido e a esposa é um relacionamento de parceria, um relacionamento de companheirismo. E quando há companheirismo e quando há parceria, divide-se a carga uns dos outros. Então, ser companheiro é dividir as lutas, é dividir as suas cargas, é compartilhar das alegrias, das vitórias. Então, dentro da família, o espaço que nós temos é um espaço, ou deve ser um espaço de companheirismo, um espaço de parceria. Né? Homem e mulher sendo parceiros, sendo companheiros por toda a vida, dividindo em todos os momentos as coisas boas, as coisas ruins, mas havendo essa unidade, esse companheirismo. Eu gosto de pensar que naquilo que diz respeito às nossas amizades, né, nós não há problema nenhum em termos amigos, mas eu imagino, né, e eu penso da seguinte forma, de que a melhor amiga que eu possa ter na vida é a minha esposa. E vivo de tal forma que a minha esposa veja em mim o seu melhor amigo. Então, o relacionamento conjugal também precisa ter essa questão de um relacionamento entre companheiros, um relacionamento entre parceiros. É esse o objetivo de Deus. Para abençoar o homem, ele criaria, né, a mulher, no sentido de que, a partir dali, aquele casal formaria uma parceria. Seriam companheiros de jornada, companheiros de vida. Então, além de bênção para as nossas vidas, a família, o relacionamento conjugal, também precisa ser trabalhado de maneira que nós tenhamos, sempre quando precisarmos, a certeza de ter ali o nosso companheiro, a nossa companheira, de termos ali o nosso parceiro para a vida toda, para o que der e vier. E finalmente, a expressão auxiliadora, uma auxiliadora que seja uma companheira, uma parceira de vida. Né? Então aqui a ideia de alguém que auxilia. Né? Então o casamento, a vida em família, deve ser constituída de tal forma em que haja esse auxílio mútuo. O homem precisava de alguém, não tinha naquele momento ninguém que lhe auxiliasse, nenhum animal que existisse naquele instante daria conta do auxílio que ele necessitava. Então o que é que Deus faz? Cria a mulher. Então a mulher seria essa auxiliadora que seria para ele uma companheira, uma parceira. Né? Alguém que lhe ajudasse, alguém que lhe auxiliasse. Então relacionamento conjugal também é serviço e serviço mútuo. Não fiquemos apenas na ideia aqui de que o auxílio é responsabilidade apenas da mulher. Porque Paulo, quando escreve aos Efésios, na parte em que ele vai falar a respeito dos papéis dentro da família, o papel do homem, do papel da mulher,
pais, filhos, quando ele fala a respeito do papel do marido, ele vai destacar ali a questão do cuidado, né, do auxílio, do serviço que o homem precisa ter em relação, o esposo precisa ter em relação à sua esposa. Então o auxílio aí é mútuo. Né? Então Deus cria a família porque ali dentro, dentro desse microcosmo cosmo da sociedade ali, o que nós vamos encontrar é uma relação de companheirismo, né, uma relação de auxílio mútuo. Então a família ela tem essas características básicas, esses princípios básicos em que apenas nos traz bênção e que deveria ser assim. Família não foi criada, não foi constituída para trazer problema para ninguém, pelo contrário, foi para resolver problemas. Foi para satisfazer nossas necessidades. Necessidade de termos uma companheira em nossas vidas. Necessidade de termos alguém que nos auxilie, que nos ajude, de compartilharmos a nossa vida. A família deve ser aquele núcleo básico onde nós podemos sentir proteção, onde nós podemos sentir segurança. E nesses dias em que nós vivemos, em que se fala de confinamento, de quarentena, veja onde nós fomos parar. Sob o abrigo do nosso lar, sob o abrigo dos nossos entes queridos, sob o abrigo da nossa família. Então a família serve para isso. A família hoje, mais do que nunca, significa e representa proteção, representa companheirismo, representa auxílio mútuo, ajuda, socorro. Então que as nossas famílias, elas vivam de fato esses princípios. Que as nossas famílias sejam bênçãos para as nossas vidas. Que na nossa família nós possamos ter a certeza de que temos ali dentro companheiros, companheiras, de que ali dentro nós temos auxiliadores, pessoas que vão nos ajudar e que dividem a sua vida conosco, que nós podemos ter a confiança suficiente de partilharmos da nossa vida com essas pessoas. Que a nossa família, ou que as nossas famílias sejam de fato abrigos e bênçãos de Deus para cada um de nós. Que Ele assim nos abençoe.